22. Agora na Supernova Digital, mais um campeão de audiência. Está começando o Super News. Notícias e informação à sua disposição. A informação na medida certa. Fique por dentro das notícias da sua cidade, do estado e do Brasil. Apresentação Bruno Mesomo. Olá, está no ar o Super News, edição desta quarta-feira, dia 27 de março. Você é muito bem-vindo aqui à nossa programação da Rádio Supernova Digital. Você já pode participar conosco, pode salvar o WhatsApp aí no seu celular, o 54 996 11 23 84. 99611-2384 é o WhatsApp aqui da Rádio Supernova Digital para você interagir conosco. Fique à vontade. Como está a sua cidade? Como está seu bairro? Você tem alguma denúncia para fazer? Fique à vontade. Esse é o Super News, de segunda a sexta-feira, pela Rádio Supernova Digital, também no Facebook, através de imagens. As principais manchetes desta edição: a Penado posta fotos de dentro do presídio estadual de Bento Gonçalves. Polícia recupera trator roubado no interior de São Francisco de Paula. Soldados em formação da Brigada Militar entram em estágio supervisionado em Bento Gonçalves. Motorista de aplicativo tem carro roubado na zona norte de Caxias do Sul. Comerciante de verduras tem caminhão roubado por 2 homens no bairro Castelo, em Caxias. 3 são presos por ponto de tráfico de drogas, com vigilância por câmeras em Caxias do Sul. Ainda informações gerais. Superação marca abertura da FIMA Brasil 2019. Professor de Bento Gonçalves é nomeado coordenador do Ministério da Cidadania. Com asfalto pago pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Dyer faz tapa-buracos no Vale dos Vinhedos. CDL Bento Gonçalves firma parceria com oferta de serviços associados. Adoção de novas práticas altera perfil do sistema carcerário no estado do Rio Grande do Sul. Proposta reduz imposto de produtos com baixo impacto ambiental. São alguns destaques que a gente vai trazer para você no Super News. Claro, informações esportivas. Gabriel Jesus faz 2 e ajuda na vitória contra a República Tcheca. Alisson revela conversa com Renato para permanecer no Grêmio. Inter pede mais prazo em investigação sobre contratação de Sarrafiori. Alguns destaques também esportivos no Super News desta quarta-feira, dia 27 de março. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação, participe, fique à vontade. Na Supernova, previsão do tempo. Previsão do tempo. Neste momento, na região metropolitana da Serra Gaúcha, os termômetros estão marcando 18 graus, a umidade relativa em 82%. Uma massa de ar úmido chega ao Rio Grande do Sul nessa quarta-feira. São esperadas nuvens mais carregadas para a metade leste e também sul do Rio Grande do Sul. Nessas regiões podem ocorrer chuvas passageiras ao longo do dia. Já na metade oeste, o tempo deve ficar firme e ensolarado. Já na capital gaúcha, os termômetros não passam dos 25 graus hoje. Em Caxias do Sul, não passa dos 23 graus. A gente vai ampliar essa previsão do tempo agora para o restante do Brasil. O pessoal da Clima Tempo já está conosco, vai ampliar essas informações, previsão para todo o Brasil. O pessoal da Clima Tempo vai destacar aqui no Super News, edição desta quarta-feira. Com a passagem de uma frente fria
maioria pela costa da região sul e sudeste do Brasil, os ventos de um sistema de alta pressão atmosférica mudam de direção e passam a soprar em direção ao continente. Por isso, nesta quarta-feira, a previsão é de um dia com céu nublado, poucos períodos de sol e chuva a qualquer hora do dia sobre áreas do leste do estado de São Paulo, incluindo a capital, leste dos estados do Paraná e de Santa Catarina, até áreas do extremo norte gaúcho. Em geral, a chuva deve acontecer com no máximo moderada intensidade, mas não se descarta o risco de temporais sobre a região de Curitiba. Já na região de Foz do Iguaçu, centro-oeste do estado de Santa Catarina e nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o sol aparece forte desde cedo, as temperaturas ficam mais baixas e não há expectativa de chuva. Um sistema de baixa pressão atmosférica que atua próximo do estado de Mato Grosso aumenta a instabilidade sobre o estado, também sobre áreas do centro-norte do estado de Goiás, no Distrito Federal, áreas do extremo sul do estado do Tocantins e por toda essa faixa que vai até os estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Nesses locais, chove desde cedo e há risco de temporais e chuva muito volumosa sobre a região de Cuiabá. A chuva também pode acontecer a qualquer hora do dia, mas com no máximo moderada intensidade por toda a faixa litorânea que vai de Porto Seguro até a região de Natal e também sobre a região de Belém, que pode ter chuva forte. Nas outras áreas das regiões sudeste, nordeste e norte do Brasil, dia com sol forte, calor e pancadas de chuva com raios acontecem apenas a partir da tarde, mas de forma localizadas. A mínima prevista em São Paulo é de 19 graus, 20 graus em Brasília, a máxima é de 31 graus em Campo Grande, 26 graus em Brasília e 31 graus no Rio de Janeiro. Tá aí então a previsão do tempo, previsão completa, né, para todo o Brasil. Pessoal que nos acompanha em diversas regiões do Brasil, né? Através do Facebook também você pode baixar o aplicativo da Rádio Supernova Digital. O Silvano Vasconcelos, a Rose tá com a gente, o Marcelo Evidêncio, enfim. Super News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo. Olha, um dos personagens mais populares do esporte de Bento Gonçalves, Clemente Mizekowski, passará a integrar o Ministério da Cidadania do governo do presidente Jair Bolsonaro. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União na terça-feira e o convite partiu do ministro Osmar Terra. O cargo que ele ocupará é de Coordenador Geral de Lazer e Inclusão Social dentro do Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento de Políticas e Programas de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social da Secretaria Nacional de Esporte. Aos 62 anos, Mizekowski dedicou mais de 4 décadas para projetos ligados ao esporte. É formado em Educação Física com pós-graduação em Treinamento Esportivo e formado em Técnico Nível 3 pela Confederação Brasileira de Vôlei. Foi um dos idealizadores do projeto Sacada Solidária, que formava anualmente centenas de jovens em 11 núcleos diferentes com aulas de vôlei, inglês, informática e alimentação. Além, é claro, da ligação direta com o clube de vôlei da cidade, o Bento Vôlei. Clemente atuou como técnico do Bento Vôlei. O Bento Gonçalves também foi eleito vereador em 2013. Foi o mais votado daquele ano pelo PDT. Atualmente era suplente de vereador pelo PDT, cargo do qual abriu mão ao saber do convite do ministro Osmar Terra. Desde então filiou-se ao MDB. O professor se mudará para Brasília na próxima semana. Ele garante que seguirá com a missão de formar bons cidadãos em seu projeto de vida. Bacana, né? Teremos mais um Bento Gonçalves no governo de Jair Bolsonaro. Olha, com asfalto comprado pela Prefeitura de Bento Gonçalves, o Daer tapou buracos na RS 444 no Vale dos Vinhedos durante a terça-feira. Conforme o subprefeito do distrito, Marciano Batistello, a operação compreendeu os 15 quilômetros entre o entroncamento com a BR-470 e o limite com o município de Monte Belo do Sul. O valor desse asfalto ficou em torno de R$ 3.500. O trecho mais crítico, conforme o
subprefeito era que ia da altura do Spa do Vinho até o limite com Monte Belo do Sul, cerca de 8 quilômetros. Ele explica, inclusive, que essa parte da estrada não passou por um recapeamento feito no segundo semestre do ano passado pelo estado do Rio Grande do Sul. A intervenção naquela ocasião cobriu apenas o trecho anterior, entre a BR-470 e o empreendimento turístico. A situação prejudicava principalmente os turistas que não tinham ciência dos buracos. Teve muitos pneus estourados e roda entortada ali naquela ocasião, nesta rodovia. A informação que recebeu do órgão estadual é que somente a partir de abril serão abertas novas licitações, que é necessário para fazer uma obra definitiva de restauração asfáltica no trecho restante da rodovia. Inclusive, o subprefeito afirma ainda que o trecho de Monte Belo do Sul, da 444, está em melhor estado, mas são necessários reparos na parte da rodovia no município de Santa Teresa. O estado enfrenta nos últimos meses uma crise de disponibilidade de asfalto por falta de pagamento à empresa fornecedora. Na última sexta-feira, o governo estadual informou que o fornecimento foi retomado após pagamento de mais de 11 milhões de reais dos 13 milhões devidos, que vai permitir a continuação de parte das obras que ficaram paradas em rodovias de todo o estado do Rio Grande do Sul. O Remo Nascimento está com a gente, está pedindo intervenção militar já. Ele que é de Brasília, está na nossa companhia. A Rose está com a gente. Muito obrigado, Cladir. Está conosco também. O pessoal segue participando aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vocês são sempre muito bem-vindos. Olha, a FIMA Brasil abriu ontem em Bento Gonçalves. Nós vamos trazer informações. A gente conversou com o Henrique Tecchio, presidente da FIMA, e a gente vai trazer detalhes aqui no Super News. Fazendo uma avaliação já desse primeiro dia, a gente percebe os corredores aqui da FIMA Brasil já lotados, né, nesse primeiro dia. Até sexta-feira, 380 expositores estarão aqui. A visitação é gratuita, conforme cadastro. São esperados 25 mil visitantes, né? Isso, a feira é extremamente profissional, então ela não é liberada a todo o público, tem que haver a inscrição, mas são 380 expositores. E desses 380, nós temos 35% que pela primeira vez estão aqui na FIMA Brasil. Então é uma oportunidade daquele visitante que já veio em outras oportunidades na feira, de ver marcas novas, produtos novos, opções novas sendo mostradas ali para o grande público. Agora, o grande diferencial deste ano, podemos assim dizer, tem uma própria fábrica aqui, onde o visitante pode entrar, visitar, mas também esculturas em pedras, né? Isso, nós tentamos inovar, né? Buscamos inovar e criamos alguns projetos inéditos, né? Então, um deles foi a parceria com a AFEMAC, onde que nós trouxemos aqui uma fábrica em pleno funcionamento, onde que o visitante vão ter 3 visitas guiadas por dia aqui na feira, e o visitante vai poder ver o processo da fabricação de um móvel, desde o início até o fim, a embalagem dele. Então, vai passar por todo o processo. Além disso, a gente criou, então, a inserção de um novo insumo, de uma nova matéria-prima para o mercado moveleiro, que é o quê? A utilização da rocha. Então, nós buscamos uma parceria junto com o fornecedor da rocha, com o parceiro fabricante do móvel e o designer, para que criasse, a gente lançou esse desafio para que fossem criados produtos provenientes desse novo insumo que não é tão utilizado no mercado. Isso para quê? Para promover que os produtos possam ter uma diferenciação e possam ficar mais competitivos, não só aqui no mercado interno, como no mercado externo também. Tá, então o Henrique Tecchio, né, trouxe essa informação pra gente aqui no Super News. Sempre notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, sempre de segunda a sexta-feira aqui pela Rádio Super Nova Digital.
O pessoal segue participando conosco. O pessoal pode acessar aí radiosupernovadigital.com. Lá você encontra, inclusive, a mensagem do dia, que vai ao ar sempre no programa Vanderlei Santos. Tem a mensagem do dia em vídeo também para você acompanhar. Com expectativa aí de movimentar 290 milhões de dólares, começou em Bento Gonçalves a 14ª edição da Feira Internacional de Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a Indústria Moveleira FIMA Brasil. São 380 expositores divididos em 58 mil metros quadrados de área, cerca de 20 a mais do que na última edição. De total de expositores, 35 estão expondo pela primeira vez, que é uma boa notícia para quem busca a novidade. Além de contar com mais marcas, a edição desse ano terá 5 ações inéditas. Uma delas é um projeto que tem como objetivo promover aí a maior integração entre o móvel, o design e a rocha, como foi comentado na entrevista aí com o Henrique Tecchio, que é presidente da FIMA Brasil 2019. Possibilitando aí os visitantes também, tem uma fábrica dentro da FIMA que possibilita os visitantes acompanhar a produção de um móvel do início ao fim. São de 3 a 4 visitas guiadas por dia. Bacana realmente. Do total de marcas participantes na FIMA Brasil 2019, 32% são empresas de máquinas, 20% de matérias-primas, 18% de ferramentas, 15% de acessórios, 10% de componentes e 5% de outros segmentos. A feira espera atrair 25 mil visitantes até sexta-feira, quando se encerra o evento. Bom, a gente vai para o intervalo, já volto com mais notícias, mais informações aqui no Super News. Não sai daí. Super News. Com Bruno Mesomo. CJP Construções em geral. Casas de madeira pré-fabricada em alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha, com ótimo prazo de entrega em todo o estado do Rio Grande do Sul. Casa pré-fabricada de eucalipto montada a partir de 18 mil. Negociações facilitadas, como aceitação de carro como parte do pagamento, parcelamento em 12 vezes ou financiamento em 48 vezes. CJP Construções. Atende pelo telefone e o WhatsApp 54 999 35 4620. Não perca tempo e faça seu orçamento. CJP Construções, concretizando sonhos. Acesse o site www.radiosupernovadigital.com e fique por dentro do que acontece no estado, no Brasil e no mundo. Peça sua música, participe das promoções e muito mais. www.radiosupernovadigital.com. Super Tchê, acorde ao som das melhores canções do nosso Rio Grande na Supernova. Prepare o mate na boa companhia de Gilmar Estrai. A cultura e a tradição gaúcha com sucessos do passado e os lançamentos. De segunda a sexta, das 6 às 8 horas da manhã, na Supernova Digital. Super News. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta com o Super News. Muito obrigado pela audiência, para você que acompanha a nossa programação também através do Facebook. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Olha, morreu na noite de ontem em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, o jornalista Rafael Renzel. Ele foi um dos 5 sobreviventes do acidente aéreo que vitimou quase todo o time de futebol da Chapecoense. Renzel tinha 45 anos, acabou passando mal durante um jogo de futebol em que participava com amigos. Ele foi atendido e deslocado até o Hospital Regional de Chapecó, onde o óbito foi confirmado.
O narrador, inclusive, costumava jogar uma pelada às terças-feiras. Na partida, se sentiu mal e precisou ser socorrido. Mais cedo, apresentou normalmente seu programa na Rádio Oeste Capital FM. Para essa quarta-feira, estava escalado para narrar a partida entre Chapecoense e Criciúma, válida pela Copa do Brasil. O clube catarinense, inclusive, já solicitou à Confederação Brasileira de Futebol o adiamento da partida. Na semana passada, ele estava na Europa participando dos festivais de cinema que apresentavam aí o filme Nossa Chape. O prefeito de Chapecó declarou luto oficial de 3 dias na cidade. O velório do jornalista será no Centro de Cultura de Eventos Plínio Andrade de Ness, que fica ao lado da Arena Condá, estádio da Chapecoense. O pessoal segue participando conosco. Olha, em 2017, o jornalista publicou o livro Viva Como Se Estivesse de Partida. E mais tarde começou a dar palestras motivacionais. Realmente, a forma que o jornalista acabou morrendo chamou atenção, né? Depois de sobreviver a um acidente aéreo, aí você vê imagens dele. Depois de sobreviver a um acidente aéreo, acabou morrendo numa partida de futebol. A gente vai trazer mais destaques com o Felipe Esboril, tem mais informações agora aqui no Super News. O jornalismo esportivo recebeu na noite desta terça-feira um duro golpe. Morreu em Chapecó o jornalista Rafael Renzel, um dos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, entre elas jornalistas, comissão técnica e jogadores, no ano de 2016. Ele, aos 45 anos, foi vítima de um infarto. A notícia foi confirmada pela Rádio Oeste Capital de Chapecó, onde Renzel trabalhava. Neste áudio, o locutor Marcinho San deu a triste notícia na rádio onde o jornalista trabalhava. Os funcionários aqui da Oeste Capital FM, que o nosso colega Rafael Renzel veio a falecer na noite desta terça-feira, dia 26 de março. O Rafael jogava futebol com amigos no início da noite de hoje e acabou sofrendo um infarto fulminante. E foi conduzido, agora atualizando a informação, não a Xanxerê como a gente tinha tido a informação preliminar, mas ao Hospital Regional de Chapecó, onde foi confirmado há poucos instantes aí o falecimento do nosso colega jornalista narrador, Rafael Renzel. As informações dão conta de que Rafael Renzel morreu depois de um ataque fulminante. Na noite desta terça-feira, o jornalista estava jogando bola. Na semana passada, estava na Europa participando de 2 festivais de cinema que apresentaram o filme Nossa Chape. Notificamos o falecimento do jornalista Rafael Renzel, sobrevivente do acidente aéreo da Chapecoense, que morreu após sofrer um infarto nesta terça-feira. De São Paulo, Felipe Esboril. Muito obrigado, Felipe Esboril. Realmente, o jornalismo esportivo está em luto nesta quarta-feira após a morte de Rafael Renzel na noite de ontem. A triste notícia, né? A gente segue por aqui com o Super News pela Rádio Supernova Digital. Muito obrigado para você que nos acompanha. Você é sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Olha, a Câmara aprova a PEC que tira de Bolsonaro o poder de mudar orçamento. Yuri Hudson tem esses destaques. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que obriga o governo federal a executar todos os investimentos previstos no orçamento a partir de emendas impositivas. Para ser aprovada, a PEC foi analisada em 2 turnos
em uma só noite e agora segue para análise do Senado Federal. A aprovação da PEC significa uma derrota para o governo de Jair Bolsonaro. Isso em um momento em que o presidente da República viveu um clima de tensão com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, no fim de semana. Vários líderes partidários, inclusive aliados do próprio governo e o partido do presidente, apoiaram a medida que foi aprovada no primeiro turno com 448 votos de deputados. Na prática, a proposta de emenda à Constituição pode engessar o governo federal, que não terá espaço para remanejar despesas e terá que cumprir todo o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. Apesar de engessar o orçamento do governo federal e de ser aprovada em um momento de rixa entre o Congresso Nacional e o Executivo sob comando de Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, nega que a medida seja uma retaliação do Congresso ao governo. Os líderes pediram para votar, teve o apoio de todos os líderes, de todos os partidos, ninguém ficou contra. Acho que é o Poder Legislativo reafirmando as suas atribuições. Uma atribuição mais importante do Legislativo é o orçamento. O orçamento o Congresso aprova e o Executivo executa. É assim em qualquer democracia. A proposta vem apenas terminar de ajustar isso, já que grande parte do orçamento já é impositivo. Presidente, a Previdência, o governo perdeu o foco. A votação da PEC, que não estava programada na agenda do Legislativo desta semana, acontece após um acordo entre todos os líderes partidários do Congresso Nacional. Agora, a matéria seguirá para a análise do Senado Federal. Por se tratar de uma PEC, o presidente da República não pode vetá-la. De Brasília, Yuri Hudson. Ok, obrigado Yuri Hudson pelas informações. Proposta reduz imposto de produtos com baixo impacto ambiental. Yuri Hudson está de volta, vai trazer também essa informação para o nosso ouvinte aqui da Rádio Supernova Digital. Estimular a produção e o consumo de produtos com menos impacto ao meio ambiente. Com essa intenção, foi criada a Frente Parlamentar da Economia Verde. O lançamento aconteceu nesta terça-feira na Câmara dos Deputados e contou com a presença de 27 entidades ligadas à economia verde, coordenadas pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, a Abralatas. No evento, o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, apresentou um estudo que alia tributação e produção com sustentabilidade. A intenção, segundo ele, é estimular a produção e o consumo de produtos que agridam menos o meio ambiente. Uma das maneiras, de acordo com Maciel, seria a criação de uma lista verde. Nela entrariam produtos que causam menor impacto ao meio ambiente e que, por isso, teriam menos impostos e mais subsídios para estimular a produção e consumo. Criar uma lista verde coexistindo com a lista de produtos sensíveis, portanto, o contrário. E para que isto possa orientar fixação de alíquotas de IPI, de PIS, de COFINS, portanto, favorecendo a sustentabilidade. O Brasil é o 4º país do mundo em produção de lixo plástico. E na lista dos 15 maiores, é o país que menos recicla. O presidente da frente, deputado Arnaldo Jardim, do PPS, destaca que a lista verde não significa a criação de impostos. Ao contrário, a redistribuição deve causar, inclusive, a redução da taxa tributária em produtos com menor impacto ao meio ambiente. É para redistribuir impostos e para aqueles produtos que são produtos mais ligados à natureza, eles deverão ter um favorecimento tributário. E aqueles outros que custam tanto, porque impactam muito mais o meio ambiente, esses deverão ter um desestímulo à sua produção. Então essa frente passa a criar caminhos viáveis para que exatamente a economia verde possa se consolidar. O presidente executivo da Abralatas, Renaud de Freitas Castro, frisa que esse estímulo aos produtos com menor impacto ao meio ambiente já é algo previsto na Constituição.
Segundo ele, é necessário a regulamentação para fomentar ainda mais a criação de uma onda sustentável para a produção e consumo. Quando se induz o consumo de um bem menos danoso do ponto de vista ambiental, está se praticando uma política de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, uma embalagem, quanto mais ela for reciclada, menor o impacto que ela tem no meio ambiente. Portanto, isso mostra que ela deveria ter um tratamento tributário mais favorecido em relação aos concorrentes que não têm esse desempenho na reciclagem. As 27 entidades presentes no lançamento da frente assinaram um manifesto pela tributação verde. A frente vai reunir projetos e iniciativas de regulamentação neste sentido, tendo em vista que já há previsão constitucional para o estímulo à produção de materiais com menor dano ao meio ambiente. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri Hudson. A Assembleia vai debater reforma previdenciária. O Christian Costa tem os destaques. O debate sobre a reforma da Previdência vem pautando o universo político, motivo que levou a Assembleia Legislativa à criação da Comissão Especial para debater a Previdência Pública. A proposta é do deputado Pepe Vargas, do PT. Integrada por 12 deputados de diversos partidos, a comissão vai atuar pelos próximos 4 meses. De acordo com Pepe Vargas, vai ser uma oportunidade de apreciar a proposta de reforma previdenciária, encaminhada pelo governo federal ao Congresso Nacional, e suas implicações para a sociedade. O petista aproveita para resumir o objetivo da comissão. Então, o objetivo é esse, é fazer com que esse debate, que é um debate extremamente importante, que atinge praticamente todas as pessoas, seja no regime geral de previdência, seja no regime próprio de servidores públicos, que a Assembleia propicie a realização desse debate também aqui no nosso estado. Pepe anunciou ainda que vai buscar a contribuição da comissão para elaborar o plano de trabalho. Além do petista, integram a Comissão Especial para debater a Previdência Pública os deputados Valdeci Oliveira, também do PT, Thiago Simon, do MDB, Sebastião Melo, do MDB, Vilmar Lourenço, do PSL, Dirceu Franciscon, do PTB, Juliana Brizola, do PDT, Matheus Vespe, do PSDB, Elton Weber, do PSB, Françomense, do PRB e Fábio Osterman, do Partido Novo. De Porto Alegre, Christian Costa. Muito obrigado, Christian Costa. A adoção de novas práticas altera perfil do serviço carcerário. A Priscila Pasco tem esses destaques. A implementação da metodologia da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a chamada APAC, foi criada há 47 anos. Ela se dedica à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. O método tem como princípios fundamentais a valorização humana, o trabalho voluntário, a educação e a espiritualidade, sem perder de vista a finalidade punitiva. O procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Gilmar Bortolotto, trabalha há 21 anos com este tema. Ele, que também já atuou na fiscalização de presídios, percebe que é preciso inovar. Para Bortolotto, o sistema prisional convencional é insatisfatório. Ruim para quem está cumprindo pena, ruim para a população em geral, né? Porque a reincidência ela afeta diretamente a segurança da sociedade, né? Então, claro que se nós não adotarmos novas práticas, nós não alteraremos os resultados. Se a ação for sempre a mesma, o resultado ele tende a ser o mesmo e com indicativo de agravamento. Hoje o Brasil conta com unidades ativas da APAC em 10 estados. No Rio Grande do Sul, elas abrangem 11 municípios. Mas é em Porto Alegre que a primeira unidade entrou em funcionamento em dezembro do ano passado. O primeiro pavilhão, que abriga cerca de 40 internos, funciona na área do antigo Instituto Penal Pio Buch, no bairro Partenon. A implantação da metodologia APAC no Rio Grande do Sul é resultado de uma parceria entre Ministério Público, Poder Judiciário e Governo do Estado. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Muito obrigado, Priscila Pasco, pelas informações. A gente vai para o intervalo, já volta com informações da segurança pública. Não sai daí. Esse é o Super News pela Rádio Supernova Digital. Super News. Com Bruno Mesomo.
Com mais de 20 anos de mercado, a Itaúnet é o primeiro provedor de internet na cidade de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Você exige uma internet rápida com qualidade e suporte personalizado? A Itaúnet tem os melhores planos: internet banda larga, via rádio e fibra ótica para os mercados corporativo e residencial. Planos em condomínios com excelentes preços. Navegue na internet, veja filmes e ouça músicas muito mais rápido. Itaúnet, Rua Xingu 892, bairro São Bento. Ligue 2105-1780. Grupo Itaúnet, há mais de 20 anos conectando soluções. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon e corte de aves temperadas. É simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma rápida e prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Super News. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta. Notícias da segurança pública, também informações do trânsito. Digo isso porque uma criança de 4 anos foi atropelada por um veículo Astra na rua Guilherme Fazolo, no bairro Maria Gorete, em Bento Gonçalves. Conforme informações, o menino de 4 anos foi atingido por um veículo que trafegava no sentido bairro Centro. A vítima caminhava com sua mãe quando houve um descuido e a criança correu para a via pública, sendo atingida pelo carro. O condutor parou o veículo, prestou socorro à vítima, chamou o corpo de bombeiros e o SAMU, que encaminhou a criança com ferimentos para atendimento hospitalar. Criança de 4 anos atropelada, provavelmente na saída da escola. Olha, os 30 novos soldados da Brigada Militar, que desde o mês de novembro do ano passado estão realizando curso de formação em Bento Gonçalves, nas dependências do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas, o 3º BEPAT, iniciaram na noite de ontem mais uma etapa do processo de formação, o estágio operacional supervisado nas ruas da cidade. Após serem submetidos nos primeiros meses do curso a diversas disciplinas fundamentais, como uso e emprego de arma de fogo, defesa pessoal e noções de policiamento ostensivo, os novos soldados iniciaram parte prática da atividade policial, sendo acompanhados e supervisionados por um policial antigo e com experiência. Os alunos, distribuídos em duplas, estão sendo empregados em locais de grande circulação e concentração de pedestres, assim como reforçando o trabalho da Brigada Militar no combate à criminalidade e na prevenção principalmente de furtos e roubos, e assim aprendendo na prática sobre a atividade ostensiva. Com o resultado desse reforço no policiamento, 2 indivíduos foram flagrados com drogas durante as abordagens dos novos soldados. Os acusados estavam em atitude suspeita pela região do bairro Planalto, e ao serem abordados e submetidos à revista pessoal, foram localizadas com eles porções de maconha. Os indivíduos, esses de 19 e 20 anos, com antecedentes por roubo a estabelecimento comercial, porte ilegal de arma de fogo e também posse de drogas, foram presos e liberados após a ocorrência. Além do emprego no policiamento ostensivo, os alunos também estão atuando na 14ª edição da FIMA Brasil, que teve início ontem, reforçando o policiamento nas imediações do parque de eventos onde a feira é realizada. Um princípio de incêndio foi registrado num veículo Saveiro na manhã de hoje, na rua Saldanha Marim, no centro de Bento. Sinistro aconteceu nas proximidades de um supermercado. O fogo foi controlado inicialmente pelo proprietário do veículo. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e compareceu no local, onde realizou o resfriamento do veículo.
Olha, um trator roubado em Nova Prata e foi recuperado pela Polícia Civil em São Francisco de Paula. De acordo com a polícia, os donos da máquina moram em Santa Catarina e foram investigados a trazer o trator até Nova Prata para uma suposta venda. No local, as vítimas foram rendidas pelos assaltantes. Além de roubar o veículo, os criminosos mantiveram as vítimas por 2 dias em cárcere privado, num cativeiro em Caxias do Sul. A quadrilha foi desmantelada no dia 9 de março, quando 3 indivíduos foram presos pelo crime de roubo e sequestro. O trator agora foi devolvido ao proprietário. Que situação, hein? A família ficou 2 dias em cárcere privado. E mais um motorista de aplicativo teve o carro roubado em Caxias do Sul. Este crime aconteceu na região do Nossa Senhora da Saúde. Segundo informações dos policiais, o motorista de 30 anos recebeu uma chamada pelo aplicativo para uma corrida. 2 homens entraram no veículo, sendo que um deles estava armado com um revólver. Os indivíduos chegaram anunciando o assalto. Um Nissan Versa prata foi roubado. O condutor foi liberado no local e não sofreu ferimentos. E a Polícia Civil investiga mais este caso de motorista de aplicativo sendo assaltado em Caxias do Sul. Os números são bastante elevados no número de assalto a motoristas em Caxias. E 2 homens de 35 e 37 anos e uma mulher de 36 anos foram presos no bairro Jardelino Ramos, no imóvel utilizado como ponto de venda de entorpecentes em Caxias do Sul. Segundo o registro, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando buscaram informações de populares de que haveria pessoas vendendo drogas numa casa na rua Ernesto Alves. Eles foram até o local e quando chegaram em frente à residência, viram 3 pessoas que fugiram para o interior da moradia no momento que os policiais se aproximaram. Eles seguiram os suspeitos até a parte interna da casa e localizaram pequenas quantidades de drogas, entre porções de cocaína e maconha. Na residência existia uma estrutura de monitoramento de parte externa da casa a partir de uma televisão. De acordo com a polícia, não é a primeira vez que a Brigada Militar realiza prisões por tráfico de drogas neste mesmo local. É a reincidência, né? Sempre nos mesmos locais acaba ocorrendo esse tipo de prisão. É o tráfico de drogas que, inclusive, incentiva outros tipos de crimes, né? Ainda informações da segurança pública a nível estadual, a polícia trabalha com várias linhas de investigação após morte de advogado no Cidade Baixa, em Porto Alegre. O delegado Paulo César Jardim espera ter visão mais clara do caso a partir desta quarta-feira. Inclusive, informações diz que vítima entrou em luta corporal antes de ser baleada no bairro Cidade Baixa. O advogado de 28 anos morreu durante atendimento no hospital de pronto-socorro. Ação contra o tráfico de drogas prende 7 pessoas em Porto Alegre. Coordenada pelo DENARC, a operação da Polícia Civil mobilizou em torno de 70 agentes e apreendeu drogas, armamento, munição, celular e também dinheiro. Alguns destaques. Olha, estado de saúde de torcedor baleado no final de jogo entre Juventude e Grêmio é grave. A vítima recebeu 2 disparos, um no rosto e outro no antebraço esquerdo. Encontra-se ainda em estado grave em Caxias do Sul. Essa é a informação que nós temos. Informações de segurança pública. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco voltamos com informações do esporte, para a gente fechar o Super News de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Você é sempre muito bem-vindo à Rádio Supernova Digital.
Super News. Bruno Mesomo. Restaurante Terra do Vinho. Almoço servido com carinho, além de um ótimo atendimento. Na Rua Ramiro Barcelos, número 51, esquina com a Rua Paraná, no bairro Humaitá, pertinho do centro. Oferece buffet livre e aquilo de segunda a sábado, das 11 horas e 30 minutos às 13 horas e 45 minutos, com cardápio variado e sobremesas deliciosas. Possibilidade de eventos fechados com reserva pelo telefone 54996058013. Restaurante Terra do Vinho. Nas suas tardes de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, na Supernova Digital, Vladimir Oliveira com Super Hits e o estilo retrô. O presente e o passado digital. Super News. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta. Super News, notícia e informação à sua disposição. Na Supernova Esportes. A trilha identifica. Informações esportivas. Olha, Alisson revela conversa com Renato Portaluppi para permanecer no Grêmio. O atacante foi procurado por grande clube do futebol brasileiro, mas decidiu ficar na Arena. Inter recebe o Novo Hamburgo para confirmar vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho. Os times se enfrentam a partir das 21 horas e 30 minutos no estádio Beira-Rio. Inter pede mais prazo em investigação sobre a contratação do Sarrafiore. Investida pelo Huracan da Argentina, FIFA abriu processos para apurar suposto aliciamento do atleta. A gente vai trazer destaques também da seleção brasileira. Gabriel Jesus faz 2 e ajuda na vitória contra a República Tcheca. O Filipe Zboril vai participar conosco mais uma vez, vai trazer essa informação da seleção brasileira. De virada, hein? Num jogo de tempos distintos, a seleção ganhou mais um amistoso por 3-1. Filipe Boril. A seleção brasileira entrou em campo nesta terça-feira, no segundo compromisso de 2019, e venceu a República Tcheca em Praga por 3-1. Os gols da partida pelo lado do Brasil foram marcados por Roberto Firmino e Gabriel Jesus, que fez 2 e voltou a encantar com o seu futebol, mesmo tendo entrado no segundo tempo. Poucos minutos foram suficientes para o camisa 9 da seleção brasileira marcar 2 gols. Tite elogiou o desempenho do atacante brasileiro. Ele tem que estar contente pra caramba. Eu, se tivesse, eu estaria contente. No outro jogo, dá vontade de participar um pouquinho. Ele saiu demais e nós conversamos, a comissão técnica. Depois o Kleber buscou e conversa com ele. Disse, fica com presença mesmo na entrada. Eu digo, tá difícil o jogo por dentro, no jogo anterior. Eu digo, mas fica, porque os lados vão ter que ter a possibilidade de criar para ti. E hoje também ele fazia uma movimentação do lado, mas já entrava para dentro para ser um jogador de conclusão. Aí, felizmente, teve toda a possibilidade, não só da criação, mas também da conclusão. O técnico da seleção brasileira também ressaltou o tempo que precisa para os jogadores se entrosarem. A cada jogo que passa, eles se conhecem mais. Como é importante tu ter a possibilidade de usar de novo o Firmino com Gabriel Jesus na frente. Como é bom tu poder repetir Paquetá e Coutinho e daqui a pouco ver que um pode jogar por dentro, o outro por fora, mas ver as combinações que tem. Então isso vai nos proporcionando esse leque maior de análise, de oportunidade. No mês de maio, Tite convocará a seleção brasileira para a Copa América. A estreia está marcada para o dia 14 de junho contra a Bolívia. Com informações da seleção brasileira, Filipe Zboril. Obrigado, Filipe Zboril, pela gentileza, pelas informações.
Olha, falando em Copa Libertadores da América, o Cruzeiro vai enfrentar o Lara. Inclusive, os jogadores se solidarizaram com a crise na Venezuela. Informações agora da Taça Libertadores da América, falando do Cruzeiro também. Felipe Esboril. Finalmente o jogo entre Cruzeiro e Deportivo Lara vai acontecer. A partida deveria ter acontecido no dia 13 de março. No entanto, o jogo precisou ser adiado por problemas que a equipe teve para sair da Venezuela por causa da crise no país. A cidade do Deportivo Lara, Cabudaré, não tem energia elétrica e água há 4 dias. Edilson, lateral direito do Cruzeiro, ficou emocionado antes da partida, na entrevista coletiva. O jogo vai acontecer nesta quarta-feira no Mineirão, às 9h30 da noite. E o atleta refletiu em maneiras para tentar contribuir de alguma forma. E que eles possam encontrar forças e que de repente nossas autoridades também possam ajudar de alguma forma, porque é uma situação muito complicada. Eu acredito que eles vão encontrar força sim para jogar, mas acho que a nossa concentração, nosso nível de desempenho tem que estar altíssimo para que a gente possa fazer um grande jogo. O jogador também se solidarizou com os atletas venezuelanos. Quando foi adiado o jogo, aí eu fui para casa e fiquei pensando neles, no povo, nos familiares, e fiquei imaginando, eu falei, como a gente poderia, sei lá, de alguma forma, sei lá, ajudar o povo, né, o povo venezuelano. Aí, o cara ficar pensando à noite, ficar rodando na cabeça, eu falei assim, poxa, bem que a gente poderia fazer uma campanha de todos os jogadores, não só do Cruzeiro, mas de todos os clubes do Brasil, de levar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e de repente a gente lota o estádio, vem 50 mil pessoas e dá 50 toneladas no nosso jogo. Aí tem o jogo do Flamengo, então a gente fica muito chateado por tudo que vem acontecendo, porque eu tenho filho, tenho família e a gente vê que é uma situação muito difícil que eles vêm vivendo. Cruzeiro e Deportivo Lara se enfrentam pela segunda rodada da Copa Libertadores da América, fase de grupos. O Cruzeiro é o atual líder do Grupo B, com uma vitória conquistada, e foi em cima do Huracan, 1-0. Com informações da Libertadores, Felipe Esboril. Muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações, obrigado pela gentileza. A gente segue por aqui com o Super News. A trilha sempre identifica as informações esportivas. Santos fica por detalhes de acertar a contratação de Jorge, ex-Flamengo. Lateral do Mônaco já passou por exames médicos, deve assinar contrato nas próximas horas. Informação aí para o torcedor santista, que acompanha também a nossa programação. Contra a Ferroviária, Fábio Carrilli iguala a marca de Luxemburgo. Atual técnico está entre os 10 treinadores com mais jogos pelo Corinthians na sua história. Informações também do Corinthians aqui. Sempre atualizando as informações esportivas para você que acompanha a nossa programação. Você é sempre muito bem-vindo. Esse é o Super News. Super News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo. Super News, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã na Rádio Supernova Digital. Você pode salvar o WhatsApp aí no seu celular para interagir conosco. O WhatsApp é o 54, é o código de área 99611-2384. 99611-2384
WhatsApp aqui da Rádio Supernova Digital. Mandar um alô pro Daniel Cavalli, tá com a gente, Vinícius Gomes, Belmiro Rosinha, Fátima Paenzi, Franciele Torres, o Alexandro, tá com a gente também, Lores Pavone, Jarbas Marinho, César Luz, Cladir tá com a gente também, obrigado. A Vanilda Abreu, o Thiago Miranda Marques também tá conosco, sempre acompanhando aí a nossa programação, sempre interagindo aqui conosco. Quem tá com a gente também é a Joyce Maiara, o Rodrigo Melo também tá com a gente. Enfim, vem aí o Passaporte Brasil com a Patrícia Vieira.